Bem-vindos a mais um Mesinha de Café Podcast. E hoje o nosso tema vai ser um tema mais delicado. A gente vai falar sobre transtornos em específico. Transtorno alimentar, para seguir um pouco a sequência do que a gente já vinha falando sobre emagrecimento e saúde. Transtorno de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Todos eles também ligados a essa questão de emagrecimento, a questão de bem-estar, saúde. E é isso, gente. Hoje é esse nosso tema, então se preparem. Bom, então, se não agora quando? Bora pro café? Bora pro café. Vamos lá, assunto de hoje pesadíssimo, mas super linkado com tudo que a gente vem falando. Acho que hoje dá para eu começar, né, amiga? Acho que hoje eu posso falar um pouquinho também. Transtornos alimentares, galera, devido a uma alimentação extremamente restrita. Paola sabe muito bem, conviveu comigo aí durante um bom tempo. E transtornos alimentares se geram por uma restrição muito alta. Então, você tem uma leve fobia de algumas coisas. Vou falar o que aconteceu comigo. Por uma alimentação restrita por muito tempo, eu não podia comer frutas e algumas outras coisas. Nunca tive nenhum problema com leite, nem nada desse tipo. Mas por ter retirado completamente da minha alimentação por mais de 2 anos, e de uma maneira muito radical, eu desenvolvi uma leve alergia. Algo que a Paola já tem, né? Em seu interior, no seu jeito, no seu jeito de ter alguma coisa, né? Algum distúrbio no corpo, eu desenvolvi durante o tempo. Desenvolvi também a questão de não comer algumas coisas. Então, o que a gente fala é assim: quando retorna uma alimentação comum, você acaba lidando com esses transtornos de uma maneira diferenciada. Então, alguns alimentos, por exemplo, não cabem hoje na minha dieta, por um motivo que o meu corpo simplesmente não aceita mais. Acho que eu não estou esquecendo de nada. Miga, complementa para mim. Assim, geralmente os transtornos que nós temos, né, pelo ponto de vista psicológico, a gente falou um pouco mais do ponto de vista orgânico, corpo, né? Mas pelo ponto de vista psicológico, ele também pode ser engatilhado por outras coisas, né? Por exemplo, uma pessoa que ouviu a vida inteira que ela era gordinha. Às vezes ela nem era tão gordinha, mas de tanto escutar aquilo e se sentir que ela não está sendo acolhida por quem ela é, né, ela começa a tentar mudar aquilo. Né? E aí começa a desenvolver anorexia, bulimia, compulsão. Não tinha aqui. Opa! Compulsão. E também pode ser engatilhado, sim, por essa questão psicológica. Gente, a mente, ela é extremamente poderosa para o nosso corpo, extremamente. Tudo que a gente acreditar, ela vai dar um jeito de concretizar. Se a gente acreditar que a gente tem uma doença, ela vai dar um jeito de concretizar, por isso é psicossomática, né? Então, isso também acontece com os transtornos. De tantas pessoas falarem determinadas coisas, né? Infelizmente, ainda existem muitos adultos tóxicos, né? Que fazem isso com as crianças, porque a maioria desses transtornos alimentares começa assim na infância e se desenvolve na adolescência, por volta dos 12 anos. Né? Então, isso vem de muitos adultos tóxicos que querem que as crianças sigam padrões de beleza, padrões estéticos e tudo mais. Então, sim, esses transtornos também podem ser causados, e na sua grande maioria é causado por algo psicológico, né? E aí, aquela criança, aquele adolescente começa a deixar de comer uma coisa, deixar de comer outra, quando vai ver a dieta dela está extremamente restrita, e o corpo começa a responder, né? Não só ela que se priva de comer, mas o corpo que aí daí para frente ele mesmo começa a querer responder. E é muito comum uma pessoa que tem anorexia e bulimia desenvolver a compulsão. É muito comum, tá? Então, e são fases também. Então, isso tem que ser levado para terapia, tem que ser tratado. Na verdade, a gente não precisa falar também só de questão de adultos tóxicos. Cada um dá o que tem, né? Então, alguns pais, eles acreditam estar fazendo certo daquela forma e não está tão certo assim. Óbvio, crianças não vêm com manual de instrução. Mas já tem comprovações, já tem estudos de que as pessoas podem ir atrás de um conhecimento maior para não privar suas crianças
ou desenvolver em suas crianças alguns problemas, porque eles acreditam que aquela alimentação vai dar certo ou vai dar errado, ou privar a criança de comer alguma coisa. Então, hoje a gente tem escutado muito que não dão açúcar para criança até 10, 11, 12 anos. A criança chega na escola, vê o amiguinho comendo, come e passa mal. Então, assim, a gente está aqui para trazer informação para vocês de uma maneira que também mostre que as compulsões, elas podem vir da nossa infância. Então, sempre ter essa atenção e também respeitar o coleguinha. Tem coleguinha nosso, que nem você comentou no outro podcast. Você teve um tempo que você foi vegana. Cara, quantas pessoas não apresentavam para você e falavam, putz, come esse sanduíche, ninguém vai saber. Não é questão de ninguém vai saber, é questão do Eu vou seu eu. saber. É da sua crença, é do que você está defendendo, entre aspas, né? Do que você precisa ou do que você está tendo como informação ou como prioridade para você, ou como você se alimenta. Eu tenho amigos que não podem com forma nenhuma de glúten, como tenho muitos amigos que não comem açúcar, ou odeiam chocolate. E tá tudo bem, tipo, a gente trata cada um da maneira respeitosa que cada um se alimenta. Transtornos como bulimia, anorexia nervosa, conheço várias pessoas que deixam de se alimentar por um alto nível de estresse. Então, assim, quantos amigos meus eu conheço ou passaram pela minha vida que falam para mim assim, nossa, comi hoje. As pessoas nem lembram, e não tratam isso. Então, assim, vamos incentivar essa galera a fazer um tratamento quanto a isso, a ir buscar especialistas, porque não é só procurar um psicólogo. Existem psicólogos e psicólogos, existem linhas de tratamento de psicologia. Então, assim, muitos às vezes nem sabem cuidar e colocam uma informação ali que pode até piorar a situação. Então, se informem muito bem com quem vocês vão tratar, porque cada um tem uma linha e cada um busca ali um tratamento. E busquem tratamento. A primeira maneira de saber o tratamento é você aceitar que você tem um problema. Então, é o primeiro passo. Então, exatamente desse ponto que você estava falando, eu lembrei de um detalhe. Muita gente não acha que tem algum problema alimentar, porque socialmente é aceito você reduzir ao máximo as suas calorias, porque você precisa seguir um padrão estético. Então, para você emagrecer, você tem que reduzir as suas calorias no mínimo. E não é uma verdade isso. Você tem que fazer um déficit calórico. Esse déficit calórico pode ser de 500 calorias, como pode ser de 100. Isso vai depender de corpo para corpo, né? Mas sempre que você reduzir uma quantidade de caloria, ela pode ser muito pouco, mas ela vai fazer efeito a longo prazo, né? E as pessoas acham que elas têm que parar de comer ou comer uma ou duas vezes ao dia no máximo, porque elas precisam chegar naquele padrão, né? Sendo que para chegar naquele padrão elas estão ficando doentes, né? E cara, tá fazendo mais mal do que bem. Então, qual é a felicidade de estar naquele padrão? É depois para um hospital, porque infelizmente é isso que acontece com modelos, é isso que acontece com uma série de coisas. E temos casos de modelos que morreram por conta da anorexia e bulimia. Vários, né? Então, assim, tem vários. Entra muito nessa questão da pressão social e de você saber controlar o que entra aqui no teu ouvido. O que fazer aquela autocrítica. Peraí, isso aqui é saudável mesmo? Isso aqui é natural? E não tem muito segredo para saber isso. É assim, vem da natureza, o que eu preciso para nutrir o meu corpo? Comida de verdade, tá? Beleza, deixa eu descobrir qual é a quantidade. Vai no profissional, descobre qual é a quantidade. Se você já percebe que você já faz só uma ou duas alimentações por dia e geralmente quantidades pequenas, você precisa procurar uma ajuda. Isso já é um sinal de que você pode ter um transtorno alimentar, né? Então você precisa... Às vezes também não, porque tem bastante gente incentivando aquela alimentação por... Como é que fala? Por Jejum? intuição? Por intuição. Tipo, eu só me alimento quando estou com fome. Não é errado. Mas, assim, se é um período por muito tempo e tá sem acompanhamento, busca alguém para te acompanhar. Para entender se é realmente isso, se você não está ingerindo menos calorias que você deveria, ou coisas desse tipo, ou se realmente é um transtorno. Então, assim,
ter alguém junto com você é muito importante. A gente volta a bater nessa tecla do tem um acompanhamento, né? Eu acho que é aquilo que a gente falou, cara. Existem profissionais que não dá para abrir mão, porque no mundo onde a gente vive, onde a quantidade de informação e fake news é absurda, a gente tem que procurar pessoas que realmente estudam, pessoas que realmente levam a sério as coisas, sabe? E aí entra no que você acabou de falar. Tem profissionais e profissionais. Os profissionais que levam a sério, profissionais que estão sempre tentando. Gente, como é que fala? Se atualizar. Eu estava tentando lembrar a palavra. Os profissionais estão sempre tentando se atualizar, que vão para congresso, que buscam mais conhecimento, sabe? Que trazem outros profissionais também para dentro do conhecimento deles. Né? Não é porque você é uma psicóloga que você não pode ter um grupo de psicólogas que você cresça junto com elas, que façam estudos junto com elas, né? Então, E se assim, baseia em estudos, né? E se basear em exato, estudos e procurar não em pessoas teorias que rasas. exatamente, pessoas que realmente provem ter um estudo, né? Porque falar da boca para fora é muito fácil. Quantas Sim. pessoas a gente vê aí que fala que é médico e matou um monte de gente, né? E Tem depois vários descobriu que o cara casos não era médico recentes, nada, inclusive. Tem vários né? casos recentes, inclusive, não sei se você chegou a ver. Teve um que enganou todo mundo, era da SAMU e não sei quem. Zero estudo. E aí, gente? A gente vai continuar acreditando no jejum sem o menor prescrição, vai continuar acreditando em shake milagroso, chás sem deliberadamente quantidades de alimentos que vão acabar te Não, e matando. lembrando que não tem a ver com emagrecimento, tem a ver com a Não, tua não. saúde mental, né? E E física. assim, a indústria não vai te contar o quanto que alguns alimentos processados vão fazer mal para o teu corpo a longo prazo. Hoje de manhã, a gente estava vendo, eu e a Nicole, pipoca de micro-ondas, tem estudos que provam que Nossa. causa Alzheimer. Tu acha que a indústria Até, alimentícia quer te até contar ontem o isso? ovo fazia mal. E a história do ovo é a história mais antiga do mundo, né? Porque uma hora ele faz mal porque aumenta o colesterol, aí outra hora ele é o alimento, um superalimento. E eu, particularmente, não acredito em superalimentos. Eu acredito numa dieta balanceada, onde você tem alimentos com alta qualidade. Sim. Qualidade, eu acho que são alimentos de verdade, né? E que realmente venham da natureza, do que, tipo, faz mal, não faz mal, faz. Não, vem da natureza, não teve agrotóxico, tá tipo como Deus mandou para o mundo, né? Que, como Deus criou, então é porque é mais saudável. Lógico, não é tudo que está na natureza que a gente pode consumir. Existem coisas A que são história do tóxicas para gente. desembalado, do veio da terra e está desembalado, não passou por nenhuma química absurda, Gente, a tipo única coisa que processo. eu tenho a ciência que vem da terra, uma embalagem prática de abrir a banana, o resto. Não, banana O tá de resto parabéns. Depois vem a mexerica. Mexerica, pocã, bergamota, cada um chama de um jeito, mas enfim. é, São mas é praticíssimas, sobre a tipo, sua saúde mental e não, é, não só a sua saúde física. Mas lembrando que a tua alimentação, ela influencia a tua saúde mental. E já tem estudos que provam não só com ansiedade, não só com transtorno de estresse pós-traumático, não só com compulsão, também com depressão, com uma série de transtornos que se você regula a sua alimentação e sua atividade, sua rotina de treinos, né, que você tem uma melhora absurda em todos esses transtornos. Então, assim, tudo que a gente põe para dentro do nosso corpo tem um efeito. Ou que a gente deixe de pôr para dentro, né? não, e tem a questão assim, tipo, qual é a quantidade? Porque não adianta a gente falar assim, nossa, é prático, tá, bacana. Ou estou sofrendo de um transtorno. Você aceitou o transtorno. Bacana, legal. Primeira fase, ok. Mas e aí? Você vai ficar parado? Você vai adquirir essa informação e não vai fazer nada com ela? Busquem Exato. ajuda. Tem vários profissionais no mercado hoje que se especializaram de verdade, tá? Não é essa galera de internet que promete mundos e fundos e não entrega nada. Mas tem muita gente que está se especializando no mercado para tratar essa galera. Tem muito atleta que deixou de ser atleta para provar e para mostrar que às vezes aquela vida já não fazia mais sentido com o que a pessoa estava querendo. Ou já desenvolveu um transtorno. Estava acompanhando uma atleta recentemente, nem, não vou citar o nome dela aqui, porque eu não pedi autorização, mas vou citar o caso, né? Vamos falar a Ana, tá? Vamos chamar ela de Ana, que ela acabou por uma situação
de ter sido atleta muito tempo, ela desenvolveu aquele problema digestório. Então, ela acabou gerando um transtorno nela, consciente, e ela deixa isso muito claro, consciente que ela não consegue mais certos alimentos. Agora ela tem que reverter um quadro para ter uma vida normal. Então, assim, isso é uma situação exclusiva? Não, porque entra em tudo que a gente está falando até agora. Às vezes a pessoa já vem por muito tempo não consumindo X produto e desenvolve um transtorno. Ou a visão da sociedade sobre ela. Nossa, todo mundo sempre fala para mim que eu tô gordinha. Gente, eu tenho um bom rostinho de bolacha. Não, tá tudo bem. Ou tipo, me sinto melhor. Não é elogio chegar para alguém e falar: Nossa, como você tá magra, você emagreceu. Você não sabe o que a pessoa tá passando. Ou, nossa, você engordou. Imagina se chegar assim para uma pessoa, gente, não. Vamos falar, nossa, como você tá bonita. Vamos também deixar um pouquinho de lado essa situação de o gordo ou magro. Às vezes não, quase sempre isso não é elogio para uma pessoa. Isso pode se tornar uma crítica muito destrutiva. E longe de mim falar que isso é construtivo, tá? Porque já vi situações e já passei por situações que chegaram para mim, nossa, como você engordou. Tipo, não sabe o que está acontecendo. Não sabe, não faz nem noção do que está se passando fora das telas e das redes sociais. E aí a gente entra na questão da ansiedade, né? Porque muitas vezes a demais. pessoa emagreceu ou engordou porque ela está com um transtorno de ansiedade, por N razões. A ansiedade não é uma coisa que tem um único viés, né? Tipo, é só por causa disso. Não, existem N razões que podem ser gatilho para desenvolver um transtorno de ansiedade generalizado, né? Ou um transtorno de ansiedade social. Enfim, existem N fatores que podem trazer a ansiedade. E muitas vezes também entra exatamente nisso. A pessoa não sabe o que a outra está passando. Ela não sabe o que está passando aqui dentro, né? E isso ocasiona exatamente desenvolver uma ansiedade quando você vai comer. Ou então, toda vez que você briga com alguém, você vai comer. Por quê? Porque você criou aquela emoção, né, da hora da briga, que disparou a tua adrenalina, né? E aí, o que você faz para tentar conter aquela adrenalina? Vai comer. Ou o contrário, tem gente que também para de comer de todas as formas, né? Então, assim, é tomar esse cuidado. Eu acho que a inteligência emocional, a gente, é uma coisa que todos precisam desenvolver, todos nós, né? Alguns têm um grau maior, outros um grau menor, mas todos precisam continuar desenvolvendo isso. Porque quanto mais inteligência emocional a gente tiver para entender que as nossas emoções são ferramentas e não o nosso Waze da nossa vida, né? Fica muito mais fácil de você ter ciência de quando você está sofrendo por alguma coisa, por um transtorno, por uma ansiedade, por algo que ainda não aconteceu, né? Então, assim, a ansiedade é esse sofrimento que a gente tem, essa angústia que a gente tem por algo que ou não aconteceu, né? Ou que disparou a sua adrenalina, mas não se resolveu da forma com que se resolveria, né? Porque a adrenalina, ela tá ali para ou correr ou atacar, de duas uma, né? Só Tem que o no nosso dia a comportamental dia, também, né? então, no nosso dia a dia, a gente não tem necessidade de atacar ou sair correndo de uma pessoa. Então, aquilo, a nossa emoção dispara esse gatilho e aí a gente tem que lidar com aquilo, né? O E aí famoso luta ou fuga, né? e aí entra aquela questão do autoconhecimento, né? Aquela briga foi causada por quê? Qual foi o real motivo daquilo? É porque você tinha um objetivo de brigar com alguém naquele dia? Uma coisa irracional, inconsciente? Né? Que você acordou, não se sentiu bem, não fez autoanálise de por que eu não estou bem, o que está passando aqui dentro, né? E foi para a rua e quis descontar em alguém sem, no mínimo, saber, né? Sim. Então, tudo isso entra nesse pacote, né, da ansiedade. Né? E muitas vezes também é o mesmo caso para o transtorno de estresse pós-traumático. No transtorno de estresse pós-traumático, diferente da ansiedade, né, a pessoa ela vive literalmente o passado, né? Que é um pouco também diferente da depressão, né? Por quê? Porque ela tem flashbacks muito vívidos daquela situação que ela viveu, ao ponto dela sentir que ela está vivendo aquilo literalmente novamente. Sabe? O cérebro chegar a enganar ela de que ela está naquela situação de novo. Né? E uma série de outras situações que são causadas pelo transtorno de estresse pós-traumático. Né? Os flashbacks,
toda a emoção e tudo mais. E muitas vezes, quando a pessoa cai em si, que ela volta para esse momento presente, ela desconta na comida. Por quê? Porque aquilo foi um gatilho que disparou também a adrenalina dela. Mas tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. Então, assim, cuidado com o que a gente fala muito para as pessoas, porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui na casinha dela. A gente não faz ideia. E às vezes o que você falar pode disparar um gatilho, né? Eu não lembro onde foi que eu escutei isso, mas assim, é aquela questão de você ter 2 ouvidos e uma boca, né? Eu também tenho essa dificuldade de falar pouco, eu tenho, né? E ouvir mais. É algo que eu tenho tentado trabalhar mais em mim, porque realmente eu também falo bastante, né? E acabo escutando muito pouco. Só que nem o Joel J postou uns dias atrás falando quem fala por último vence, né? Na verdade, é quem escuta mais, né? Então, ao invés da gente dizer o que o outro é obrigado a fazer, o que o outro tem que, né, alcançar como padrão de vida e estético, né, a gente começar a escutar o que está rolando aqui na casinha dele, né? Sei lá, é o ponto de vista que eu tenho. O que você acha, Nick? É muito isso, assim, é respeitar o outro também, porque a gente mesmo, às vezes eu e a Paula, a gente se desentende por coisas que a gente não concorda, porque às vezes eu acabo tendo uma visão de mundo muito mais prática do que ela. A Paola, ela é aquela pessoa que ela organiza tudo. Ela escreve, ela faz o checklist, ela me manda o checklist, eu olho para ela e falo assim: aê, vamos para o último item. Tipo, completamente diferente. Vamos executar, bora, bora, tá bom, vamos embora. E é isso. E às vezes, quantas vezes a gente já não brincou sobre isso, né, amiga? Tipo, chegar para alguém e retorno para aquele elogio que as pessoas falam. Nossa, você emagreceu! Arrumou um namoradinho? Gente, não. Pelo amor de Deus, me ajuda, não. Por que que eu falo sobre isso? Por que que eu estou buscando colocar isso agora? Porque isso não é um elogio. Muitas vezes isso não é elogio. Se você não conhece a pessoa, é preferível que você elogie a roupa dela, não sei, o cabelo, que você gostou da bolsa, do que você fale que ela emagreceu ou engordou. Porque isso também vai trazer um gatilho para a pessoa que pode estar ao lado dela. Às vezes nem a pessoa fala, ah, beleza, obrigado, tal. E não pode e pode não falar nada. Mas às vezes quem está do lado dela pode desenvolver um gatilho e isso pode afetar. Então, assim, 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais e falar menos. Começar a ter uma percepção do 360 das pessoas que te rodeiam, para entender como essas pessoas funcionam e entender qual é o tipo de elogio ou o tipo de crítica que eu vou levar para ela. Nem sempre o feedback sanduíche funciona. Aquele famoso coisa ruim, coisa boa, não funciona. Não são com todas as pessoas. Acho que a gente poderia até fazer um dos nossos assuntos ser até sobre feedbacks, porque linka muito bem com o que a gente está falando agora. Ah, mas o assunto está sobre transtornos. Sim, mas feedbacks também linkam com possíveis gatilhos para transtornos ou transtornos que as pessoas estão passando. Eu adoro quando a galera me fala assim: nossa, do nada, você ficou loira, tá mais bonita. Como eu tenho feedback também, uau, você fica mais bonita morena. Gente, são fases. Como você acabou de falar, são fases. Hoje tô loira, amanhã eu posso estar morena de novo, e tá tudo bem. Como uma boa geminiana, eu mudo de ideia igual eu troco de meia. Então, daqui a meia hora eu posso trocar de ideia e tá tudo bem. São perfis. Vamos deixar um pouquinho de lado também a astrologia? São perfis. O perfil da pessoa pode levar aquilo. O perfil comportamental dela pode estar distorcido por algum tempo. Busquem profissionais que ajudem com isso. Então, assim, concordo plenamente, tenho as minhas ressalvas. Inteligência comportamental também leva a atitudes melhores. Então,
acho que é isso que a gente teria para passar, do meu ponto de vista. É o que eu tenho para acrescentar na sua fala, amiga. Eu acho assim, por que que a gente está falando disso, né? Porque ambas já sofremos com esses transtornos, os três, né? Eu não sei se a Nicole passou por transtorno de estresse pós-traumático, eu passei devido a algumas situações Nunca que eu vivi no último identifiquei. relacionamento. Hã? Nunca identifiquei. O pós-traumático, eu nunca identifiquei. Eu cheguei a passar por isso, né? E eu sei o que é na pele isso, como também já fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizado, né? E todos esses transtornos acabam desenvolvendo a depressão, que é o estado de tristeza por um longo período de tempo, né? É por E é algo perdas, que né, não é amiga? uma tristeza normal, entenda, não é uma tristeza normal. E a gente em outro momento vai falar sobre isso. Mas a gente está falando do que a gente viveu e do que a gente vive internamente hoje. Graças a Deus, né, como eu já falei em outros vídeos, eu faço terapia, eu tenho a minha psicóloga e é uma pessoa assim incrível, né? Então, acho que todas as psicólogas que eu tive são pessoas incríveis, assim. Então, assim, busquem uma ajuda profissional, cara. Vocês vão se sentir muito mais acolhidos, vocês vão se sentir muito mais livres para se descobrir, né? E vai ter uma pessoa ali guiando o teu caminho para você se descobrir, né? Para você saber quem que você realmente é por trás de tudo que colocam nas tuas costas para ser, né? E o que realmente te faz feliz e como que você vai reagir àquelas situações, né? Porque um trauma, ele é algo que aconteceu no passado. Mas a nossa dificuldade de deixar isso no passado, a pegar o que aprendeu e seguir em frente, às vezes é muito grande. E a gente precisa de alguém que auxilie a gente de como lidar com aquilo, né? Muitas pessoas um pouco diferente, elas nem sabem o que elas passaram porque o trauma foi tão grande que elas esqueceram, né? Então aí a gente entra que tem várias abordagens diferentes dentro da psicologia e aí é aquela ressalva, procure o profissional que estiver de acordo com o que de fato você precisa. Se você sente que, aconteceu alguma coisa que eu não consigo identificar lá atrás, na minha infância, na minha adolescência, na minha fase de jovem adulto, né? Procure alguém que tenha, sei lá, uma abordagem mais freudiana para buscar aquilo lá atrás, para você entender o que aconteceu, poder processar e seguir em frente. Né? Se você já sabe o que aconteceu, tem cognitivo comportamental, enfim, tem um monte, um monte. Vocês têm que também buscar aí, tem o Google para ajudar vocês. Pessoas como Mas eu, que são muito mais objetivas e diretas, tem a behaviorista. São poucos behavioristas, como o meu, que é o Pedro Tarlo. Acho que eu posso falar dele aqui. Cara, behavioristas são comportamentais e, assim, linha extremamente direta e objetiva. Ele vai buscar a mudança de comportamento de uma maneira muito positiva. E vai estar ali contigo dia a dia, isso é fantástico. Então, assim, tem muitas linhas. Ou dá um Google que vocês vão ver o que mais vai se enquadrar para vocês. E sejam conscientes. Não é falar tá tudo bem. É tá tudo bem até que ponto? Até que ponto eu vou falar que está tudo bem e não vou cuidar disso? Vou colocar para debaixo do tapete o tempo inteiro. Às vezes não tá tudo bem. O tá e tudo bem busquem não. conhecimento, gente, pelo amor de Deus. Busquem Não só estudos. conhecimento de si mesmo, sabe? Mas o conhecimento de coisas que podem agregar para você, né? No quesito de inteligência emocional mesmo, inteligência comportamental, enfim, de uma série de diferentes inteligências, mas nesse teu autodesenvolvimento como ser humano. Busca outras fontes e seja crítico com essas outras fontes. Né? Eu leio muito, a Nicole sabe disso, eu gosto muito de ler. Né? Então, assim, eu busco sempre o que pode me ajudar neste momento, o que é verdade para mim nesse momento, que pode me fazer uma pessoa melhor. E não o que pode criar uma desculpa para eu não sair do lugar. É diferente. Porque muita gente lê buscando uma desculpa para não mudar. Né? Então, assim, ao invés de você buscar uma desculpa para não mudar, busca algo que vai te fazer mudar sem que você tenha que dar satisfação para ninguém. A satisfação é para você. Quando você aprender isso, o jogo muda. E é o momento quando você aprende isso que você fala assim: preciso da ajuda de um profissional. Preciso de um cara que sabe mais que eu. Preciso de Exato. alguém que de fato possa me trazer muito mais e que some nesse conhecimento. E é nesse momento que é a virada de chave, né, amiga? É a virada de chave.
Quando você pega uma pessoa que realmente é capacitada, que tem conhecimento científico para de fato te ajudar, nossa, não tem nada melhor. E outra, procura um profissional que vai se adaptar a você. Por que eu falo isso? Porque o Pedro ele se adapta muito bem à Nicole, ao estilo da Nicole. Né? A Lilian, Exato. que é a minha psicóloga hoje, ela se adapta muito bem ao meu estilo. Por que eu tô falando isso? Porque eu Porque tô se a lendo. gente, porque se a gente invertesse, uma Não dava ia certo. sair xingando e a outra ia sair chorando. Mas assim, por exemplo, a Lilian chega a me conhecer a um ponto que ela vem e fala, ó, lê esse livro aqui. Aí eu vou e falo, cara, vou ler esse livro. E aí exatamente tudo que a gente vem conversando vai se encaixando junto com o livro proposto ali. Por quê? Porque ela sabe que eu, Paola, amo ler. Então, o que ela faz? Estimula algo que ela percebe que é um gosto meu, mas que vai me levar para um outro patamar, né? É a mesma coisa com o Pedro. Ele consegue identificar coisas na Nicole que vão levar ela para outro patamar. Então, assim, tem que ser um profissional que O está Pedro me ligado em levou para o você, que surf, sabe como você é. O Pedro me levou para o Gil, entre outras coisas aí. Então, assim, as mudanças comportamentais, no meu caso, por exemplo, são físicas. Tem muito a ver com o físico. Tem a ver com coisas novas. Enfim, N coisas. Mas não vai me levar a ficar num cantinho parada, por exemplo. Não é o meu perfil, eu sou muito agitada. Muito. Vocês não fazem ideia. Quem convive Já comigo, é o contrário comigo. Eu sou muito na minha, né, de sim. ficar no meu cantinho. Muitas vezes, quem é meu amigo próximo sabe que eu vou conversar 5 horas seguidas com você hoje e eu sumo por 2 meses. E tá tudo Só bem, dois, acho que às vezes até mais. É comigo não, né? porque eu vou atrás, não tô nem aí. Se bobear, ainda bato na tua porta e falo, ô, e aí, fia? Tá difícil? Mas isso sou eu. Tem amigos e amigos. E tem a questão de você respeitar o tempo. Se você percebe, às vezes eu percebo uma coisa ou outra, e você dá um tempo pro amigo de vocês, tipo aquele negócio de ficar em cima, também às vezes você pode piorar o quadro do teu colega, tu pode piorar o quadro do teu amigo. Então, assim, saber respeitar o tempo das pessoas, saber respeitar o tempo dos teus amigos, identificar algumas coisas, e você, se você não está identificando isso, às vezes isso pode estar em você também. Então, assim, é o buscar ajuda de um profissional. Acho que a gente vai sempre acabar pontuando nesse quesito. Buscar pessoas que se identifiquem com o seu perfil, para que possam de fato ajudar vocês. E de fato, você falou uma coisa muito legal agora. Eu falei isso no meu último vídeo, não, penúltimo, sei lá, num vídeo aí atrás, lá no meu Instagram, que é uma frase da Simone Lima, que é uma psicóloga também, que eu conheci, que depois passei a seguir ela no Insta, né? E ela falou uma coisa que para mim foi incrível. Incomodou, doeu, leva para terapia que é teu. Se algo no outro te incomoda, te fere ao ponto de você achar que a pessoa tem que mudar, cara, leva isso para terapia, porque muitas vezes você só está reconhecendo algo que está em você que você não enxerga em você. Às Entendeu? vezes é mais sobre a pessoa do que sobre você, né? A gente escuta Às vezes é mais bastante sobre isso. você do que sobre a pessoa, né? É Sim, aquela sim. questão, você está projetando algo seu no outro, né? Tá E jogando você lixo não nos percebe outros, que é né? seu. Oi? Às vezes você tá jogando lixo nos outros e você nem percebe. Tipo, usar E às vezes é o teu. coleguinha Na de verdade, lata a de pessoa nem lixo. é aquilo que você acha que ela é. É você que está identificando um padrão que é teu. Né? Então, Sim, leva para terapia, vai conversar com o psicólogo e falar: ó, eu tenho me incomodado com isso, isso e isso nas pessoas. Será que isso está em mim? Como é que eu faço para identificar se isso está em mim? Né? Se isso é um comportamento meu que eu estou identificando no outro. E não ter vergonha de errar, não ter vergonha de falhar, porque, cara, a gente está aqui para isso, para errar, falhar, aprender e construir algo diferente, né? Lógico que existem níveis de falha e às vezes existem falhas que são irreversíveis, né? Mas com relação ao nosso comportamento, ao nosso bem-estar, né? Na maioria das vezes é reversível com terapia, dieta e treino. é isso. Acho que é isso, amiga, por hoje. E agora eu quero saber o que a galera já passou aí de transtorno, se alguém também sofre de ansiedade, o que você sente quando você está com essa sensação, o que você acredita que dispara esse gatilho, se já aconteceu alguma situação com vocês de estar com uma crise de ansiedade num lugar público,
né? Geralmente, pessoas que têm ansiedade, elas não querem incomodar e exatamente porque elas estão em lugares públicos que elas não querem que aquilo acontece, porque elas não querem chamar atenção, o objetivo não é chamar atenção, né? E não existe um objetivo com relação à atenção, na sua grande maioria, né? O objetivo, às vezes, é só tentar lidar com o que está lá dentro e está muito difícil, né? Então, assim, se você vê alguém tendo uma crise de ansiedade, uma crise de transtorno de estresse pós-traumático, acolha essa pessoa, não julgue, tá? Porque você não faz ideia do que passa dentro da cabecinha dela. Você não faz Conta ideia pra gente, da informação rodando naquele instante ali. Não, e tem Então, gente que roda informação o tempo inteiro, né? Tem uma exato. galera... Então, assim, é aquele overthinking, né? Então, assim, cara, às vezes você não precisa abrir a sua boca. Senta do lado dessa pessoa, dá a mão para ela e fala assim, cara, eu não sei o que está passando na sua cabeça, eu não sei o que está rolando, mas eu tô aqui pro que você precisar. Pode falar qualquer coisa para mim, eu não vou te julgar. É isso. É só isso, muitas vezes, que a pessoa precisa ouvir, tá bom, gente? Ela não precisa ouvir de, ai, por que você não faz uma terapia? Tadinha. Sim, ela precisa fazer, mas naquele instante ela não tá pronta para ouvir aquilo. Então, assim, ai, Sempre escuta, por que né? você não faz alguma coisa com relação a isso? Ai, por que você não dá opinião? A sua opinião, ela é boa quando... Não dá opinião se a pessoa não pedir, né? Não dá opinião se a pessoa... pedir, mas na grande maioria não tá das vezes pedindo. que está acontecendo, não é boa a sua opinião. Quando você está no meio de uma crise, a opinião do outro não é boa para você. Sim. Então, assim, senta ali do lado da pessoa e fala, cara, dá a mão para ela e fala, eu tô aqui. Eu não sei o que está acontecendo aí dentro, mas eu tô aqui. Você não tá sozinho e tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir isso. tudo isso. Sabe? Porque muitas vezes essas pessoas estão sentindo o mundo e o peso do mundo dentro delas e não sabem lidar. E só o fato de ter alguém ali do lado pode mudar o jogo completamente. Então, se você quer ser útil, escuta. Eu acho que essa é uma lição que eu tenho aprendido bastante e que acho que a Nicole também. Então, usem isso a favor de vocês e das pessoas ao seu redor. E a gente sempre vai ter algo novo a aprender. Então, manda DM pra gente, manda e-mail. Conta a história de vocês. Não esqueçam de favoritar o nosso vídeo, colocar lá a estrelinha do Instagram, enviar para um amigo de vocês que você considere que vá ser útil no nosso canal. E acho que é isso. Por hoje é só, amiga? Por hoje é só, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente, por estarem mais um dia com a gente, mais um vídeo. Um beijo enorme e até o próximo. Até a próxima.